Salve, salve família, um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Rai, bom dia Croconô, bom dia Lara Marques. Sejam bem-vindos todos a mais o OBS Studio tá daquele jeito, tá ligado? Tá daquele jeito. Meu Deus do céu. Mas e aí, como vocês estão, família? Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, terça-feira. Como vocês estão? Cadê? Deixa eu só dar aquela última divulgadinha. Enquanto isso. Ah, foi minha internet que deu uma quedinha mesmo. Será que eu caí e voltei ou será que eu não caí? Não, aqui tá dizendo que tá tudo sob controle. Beleza, então. Deixa eu avisar aqui que entramos. Cadê? Entramos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo suave? O áudio tá bom? Tudo tranquilo? Não faço a menor ideia de como que tá, porque, enfim, deu uma quedinha na internet mesmo, mas agora parece que tá estável. Aparentemente, pelo menos. Deixa eu pegar aqui o Twitter. Bebam água, família. Não pode esquecer disso, muito importante. Deixa eu divulgar. Meu net tá bem ruim, então sempre fico na dúvida, mas tá bom. Não, beleza então, fechou. Valeu, família. E aí, vocês estão bem? Vocês estão suave? De boa? É, Bom, galera, antes de começar, antes de inclusive apresentar, o que eu sempre falo, né? Eu queria lembrar que são 10 anos da Revolução Curda em Rojava, tá ligado? Enfim. E aí eu queria trazer algumas indicações de leituras, né? Lembrando que o momento em Rojava tá realmente um momento onde ou a revolução vai ser esmagada, pelo menos na leitura da galera que tá lá na guerra, né? Ou a revolução vai ser esmagada, ou vão ser os caminhos da liberdade, da emancipação daqueles povos que estão ali serem definidos, né? Então, queria recomendar, para quem ainda não viu, o Ideias Perigosas, da editora Terra Sem Amos, que fala justamente sobre o internacionalista brasileiro que está lá em Rojava, sobre essa guerra que está acontecendo no momento atual. Para quem quiser entender um pouco melhor de Rojava, e aproveitando que a gente tem o cupom de desconto, hashtag morcego na autonomia, A Revolução Ignorada, tá? Da autonomia literária, liberação da mulher, democracia direta e pluralismo radical no Oriente Médio. Indicação braba. E para quem quiser entender um pouco mais do que eles vão falar sobre confederalismo democrático e tudo, ninguém mais, ninguém menos do que Abdul Öcalan. E as indicações que eu tenho também são da Terra Sem Amos, que é Confederalismo Democrático, né, do Abdul Öcalan, e Nação Democrática, também do Abdullah Öcalan, tá ligado? Então, quem tiver interesse, logo logo vai sair conteúdo, só preciso de um tempo para ler esses livros, mas logo logo vai sair conteúdo discutindo sobre isso. Inclusive, eu recebi aqui uma proposta para fazer uma gravação com uma pessoa que estuda Rojava e o que tá rolando lá sobre isso. Então vai ter live aí também, diretamente sobre a questão do que tá rolando agora. Hoje a gente vai continuar lendo o livro Racismo Estrutural, tá? No livro físico a gente parou na página 172, eu não sei qual página do PDF que é, mas enquanto eu apresento as coisas, vou deixar o drive aqui para vocês irem abrindo, tá? Então, o link do drive tá aí, o livro Racismo Estrutural tá aí, o PDF completo do livro, então aproveitem, se deliciem, se deleitem. Vamos lá, família. Eu sou o Marcos Morcego, minhas redes sociais são @morcego, _marcos_, seja no Insta, seja no Twitter, seja no TikTok, estamos lá também de vez em quando, tá? Então, não esquece de seguir a gente e acompanhar as discussões que a gente faz, os projetos, o que tá rolando, chamada para mobilização, para movimentação, enfim, explicando as coisas que estão rolando aí ao redor do que a gente trabalha. Então, só dá uma atenção lá. Além disso, a gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, que tá em quase todas as plataformas, tá? Tá em umas 9, 10 plataformas, então assim, qualquer plataforma que você for que tiver podcast, você pesquisar Caverna do Morcego, é bem possível que apareça a gente, tá? Deixa eu tirar isso daqui e deixa eu ligar a luz, né? É importante isso. Acho que fica melhor aí, bom, bem melhor, bem melhor.
Além disso, galera, a gente está aqui fazendo leitura e discussão e tudo, mas a gente tem um grupo de estudos presencial. O segundo encontro vai rolar agora neste sábado. Todo o resto está gravado, né? O primeiro encontro só, porque é o que tem de resto, está gravado. Quem não puder ir no presencial, a gente vai fazer a transmissão, tá? Então, fiquem de boa. E vai ter sorteio deste livro que está aqui. Esse daqui, esse primeirinho aqui. É um livro da expressão popular, não vou falar o nome, só quem tiver no dia lá vai saber. Mas vai ter sorteio de livro, tá? Que mais? Bom, além disso, né, a gente tem os cupons de desconto, tanto na Autonomia Literária, que é a hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20%, como na expressão popular, expressão hífen morcego. O da expressão são os livros específicos do grupo de estudo. Vocês podem ver o roteiro, tá aí no Drive, tá? Então, sem problemas com isso. Onde está as informações de horário e endereço do encontro presencial, querido? Eu vou postar hoje, daqui a pouco, tá? Saindo da live é bem possível que eu já posto, mas entre meio-dia e 2 horas a gente vai começar essa divulgação. No Drive também, como já tem o roteiro, tem lá o livro que a gente vai ler e o PDF do livro, tá? Vai ser uma parte do Estado e Revolução, do Lenin, e lá estão as páginas especificadas, o capítulo especificado, tudo. É interessante que já tenha lido pro encontro. Eu selecionei em todos os encontros, exceto no último, no máximo 20 páginas pra dar pra todo mundo ler, pelo menos no dia de manhã, tá ligado? Pra dar pra todo mundo conseguir dar uma lida e tal, levar as dúvidas, levar o que acha, levar o entendimento e a gente levar direto pra discussão. E se você curtiu os projetos, tem o apoia.se/Caverna-Morcego e o Pix, mpbl97531@gmail.com. O QR Code está aqui ao lado. Qualquer dúvida sobre qualquer coisa, link para não sei o que, é só digitar comando, e aí tem os comandos, né? Redes, apoio, Pix, podcast, lives e o Drive. É só mandar isso no chat que vai aparecer. Palavras similares também geralmente aparecem, eu coloquei algumas, mas eu não lembro quais, mas é isso. No geral é isso. Então, a gente vai continuar a leitura do racismo estrutural, leitura e discussão. Hoje a gente vai passar por alguns subcapítulos, onde a gente vai discutir racismo e subsunção real do trabalho ao capital, o racismo e a especificidade, sobre a herança da escravidão e classe ou raça. Talvez vá além disso, mas eu sempre jogo pra menos pra não exagerar no que a gente vai ler, tá? As outras lives estão todas no nosso canal do YouTube, tá, família? Estão todas lá. E é isso. Acho que é isso. Alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa, agora é o momento. Enquanto isso, vão abrindo o livro. Eu estou abrindo o meu aqui. Cadê? É isso. Lembrando, outra forma de apoio, galera, é se inscrever aqui na Twitch. Agora que a gente já conseguiu finalmente atingir um valor mínimo, sempre que vocês se inscrevem, mandam bits e tals, estão fortalecendo demais o projeto. Então, é isso. Bora lá para mais um dia de leiturazinha. Então a gente abre aí racismo e subsunção real do trabalho ao capital. Deixa eu ver só para eu marcar as notas aqui também, que eu gosto de deixar separado já. Bom dia, camarada Amanda. Que honra te ter por aqui novamente. Quanto tempo? Tudo bem? Tudo suave? Tudo de boa? Aqui. Tudo de boa? Enfim, lembrando, galera, conversem, comentem, podem ir falando aqui, que a gente vai lendo o chat também, a gente vai conversando, não fiquem quietos, tímidos, acrescentem coisas, isso é o importante. Poder-se-ia dizer que o racismo normaliza a superação do trabalho, a superexploração do trabalho, perdão. Né? Para quem quiser, Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência. A gente dialoga um pouco sobre essa questão. Vou marcar aqui. Rui Mauro Marini é realmente um autor muito interessante. Eu estava ouvindo ontem um episódio do Revolution sobre teoria marxista da dependência. Então, realmente, estudem Rui Mauro Marini, tá? Cadê? Que vai consistir no pagamento de remuneração abaixo do valor necessário para a reposição física da força de trabalho e maior exploração física do trabalho. Tudo tranquilo. Nossa, estava osso assistir as lives de manhã, mas voltei. Que bom, que honra, que da hora que você voltou. Bom dia, Samuel Costa. Tudo bem também, camarada? Realmente, os horários estão tão complicados. Eu espero que agora, todo mundo entrando de férias, fique mais suave pra geral e que seja mais gostoso esses momentos aqui. E aí, para exemplificar, o trabalhador ou trabalhadora que não consegue com o salário sustentar a própria família ou faz com muita dificuldade, isso independentemente do número de horas que trabalha. Isso é o que ele está definindo
de forma ainda bem resumida o que é superexploração, tá? Vou marcar aqui superexploração e fazer uma setinha para eu saber. A superexploração do trabalho ocorre especialmente na chamada periferia do capitalismo, onde, em geral, se instalou uma lógica colonialista. Importante observar para essa particularidade, tá? O racismo certamente não é estranho à expansão colonial e à violência dos processos de acumulação primitiva do capital. Muito pelo contrário, ele é necessidade, né? E aí ele traz uma referência fantástica que é Silvia Federici em Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Originária. Pela editora Elefante, salve, salve Elefante, a gente podia arrumar uns acordos, né? Tem vários livros de vocês que eu gostaria de trabalhar aqui em live, hein? Que liberam os elementos constitutivos da sociedade capitalista. E aí tem aqui, justamente, na referência, O Capital, Crítica da Economia Política, do Marx. Eu não vou ler essa parte, mas se atentem ao Capital nessa discussão. Entretanto, há 3 indagações que nos colocam diante de um impasse em face dessa boa explicação funcional do racismo. Mas ainda assim, existem algumas questões, né? Ele apresentou, acho que eu gostei dessa apresentação, falando sobre superexploração, dando referências muito boas sobre essa questão da dependência e do colonialismo, tá? Primeiro impasse, a existência de racismo e superexploração nos países desenvolvidos ou centrais, que se dirige tanto a nacionais como a imigrantes. Então, isso não significa que não exista superexploração e racismo nos países centrais, mas existe uma diferença existente por todo o processo de constituição, né? Por todo o processo da totalidade de formação de cada realidade. Segundo impasse, o racismo que se manifesta fora das relações de produção, como na violência policial contra minorias. Eu faço um parênteses, eu não lembro se ele se aprofunda nessa questão, mas a violência policial, ela também serve para manutenção do capital. Lélia Gonzalez explica um pouco disso, tá? Mas a violência policial, e aqui eu trago o Clóvis Moura, ela se solidifica, ela se realiza a partir de que grupos quilombolas, grupos indígenas, eles tem alguns outros grupos também, né? Eu não lembro o nome agora que o Clóvis Moura utiliza, eles se articulam contra o modo de produção colonialista que futuramente desemboca no modo de produção capitalista no Brasil. O policiamento, a força policial nas suas mais diversas formas, passa a existir e ser construída e ter dinheiro implementado a partir da defesa do modo de produção que se sustentava, do modo de produção que se formava, do modo de produção que se consolidava. Então a violência policial vai ter ligação direta com a produção capitalista. Não só isso, como existe toda uma questão de dinheiro e investimento, e questão de armas, e questão de formação militar, os caralho a quatro, que tem relação direta com a formação capitalista. Eu não consideraria isso daí um impasse, mas eu consideraria isso daí uma comprovação. Mas beleza. E o terceiro impasse é o fato de que uma mesma formação social pode abrigar diversos modos e níveis de exploração, podendo ser trabalho assalariado e com direitos sociais, conviver com um trabalho que produza em condições análogas à escravidão, trabalho escravo, inclusive na mesma cadeia produtiva. Ele traz aqui o caso dos imigrantes bolivianos, dos haitianos no Brasil, que explica um pouco dessa relação. Interessante observar isso. Portanto, a resposta do Silvio Almeida vai ser em torno da subsunção formal do trabalho ao capital e a subsunção real do trabalho ao capital. Ele vai se adentrar nisso. Aqui a gente entra em profundos termos marxistas, tá? Os dois conceitos são utilizados por Marx na descrição de fases constitutivas das relações de produção capitalista. Então o Marx ele vai utilizar isso daí para entender o capitalismo. Na subsunção formal, então aqui a primeira definição, o trabalho, embora já organizado segundo padrões e objetivos do capitalismo, mantém-se praticamente inalterado em relação à maneira de produzir nas corporações de ofício ou nas oficinas de artesanato do mundo medieval. O trabalhador, então, ele vai fazer no ambiente da fábrica a mesma atividade que ele fazia na sua oficina, só que agora nas condições formais do capitalismo. O trabalhador continua sendo dono da técnica de produção,
mas ele é assalariado. Então, é uma questão relacionada ao processo de produção. Não cabe adentrar nisso, porque não é, enfim, não é nem um pouco do foco do que a gente está querendo trabalhar aqui. Não sei se ele vai dar recomendações sobre isso, né, de leitura. Mas, já na subsunção real, e aí ele dá a dica do Márcio Bilharinho Naves, em A Questão do Direito em Marx, né, que vai explicar um pouco disso. Cadê? Vai ser já uma outra etapa em que a produção vai estar totalmente sob o controle do capital. Nessa quadra, não vai ter espaços para intromissão de elementos que destaquem a pessoalidade ou a individualidade do trabalhador. Qualquer trabalhador é capaz de fazer isso. Não importa o nível de formação, não importa a capacitação, não importa quantos anos exerça aquilo. A automação do processo produtivo e o avanço tecnológico tornam o trabalho abstrato. A pessoa não precisa mais de uma especificação. No sentido de que as características e as habilidades individuais dos trabalhadores vão ser indiferentes à própria produção capitalista. E vai ser nessa fase que vai poder se trocar um trabalhador por outro, que não vai fazer nenhuma diferença. Simplesmente vai trocando. É um exemplo do telemarketing, que é para onde a juventude está direcionada hoje. No telemarketing, a cada 2, 3 meses está trocando 100, 200, 300 funcionários cada empresa, véio. É bizarro. Basta treinar outro indivíduo que ele vai fazer o mesmo. A técnica da produção já não é mais do trabalhador, ela está nas mãos do capital. E assim, pouco importam as características pessoais do trabalhador. Sobre essa subsunção real, a gente vai ter o Etienne Balibar chamando a atenção para o fato de que ela vai muito além da integração do trabalhador ao mundo do contrato, de rendas monetárias, do direito e da política oficial. Vai ser uma transformação na própria individualidade humana, que vai se estender desde a educação da força de trabalho, que é o que está sendo feito nos processos de educação hoje, até a formação de uma ideologia dominante suscetível de ser adotada pelos próprios dominados. Então, e aqui o livro é Raça, Classe e Nação, que é um livro que ele já recomendou, eu vou focar na questão do que ele fala sobre educação e ideologia para a questão do trabalho. Essa é a grande questão que eu bato por estar na comunicação. Não é só, a gente não está só disputando tática e estrategicamente em condições de ações que nós fazemos, mas tem que ter um respaldo ideológico também. Porque na questão ideológica, o capital consegue se afirmar e reafirmar. O realismo capitalista trabalha com essa questão. Que é uma das grandes artimanhas que, por exemplo, o Bolsonaro está utilizando hoje. Ele, por mais que se baseie num irracionalismo, numa questão que muita gente vai olhar e falar, caralho, que burrice e tal, ele tem um respaldo ideológico do próprio sistema capitalista. Isso é uma questão importantíssima para quando a gente vai debater, rebater e construir algo contra o projeto imposto. Não basta simplesmente tirar o Bolsonaro, mas ele tem todo um lastro material e ideológico que não é construído por ele só é a cara que coloca isso daí pra fora, que a gente precisa bater e destruir. Essa suscetibilidade que se refere ao Balibar vai revelar que essa subsunção real designa a instituição de um, abre aspas, ponto de não retorno do processo de acumulação ilimitada e de valorização do valor. Novamente, eu acho que eles estão no mesmo texto, né? Sobre a valorização do valor, que eu acho que é o mais simples, o resto, enfim, ele vai explicar mais pra frente. A lógica do capital é a valorização do valor. Ou seja, o capitalista produz mais valor, ele lucra para produzir cada vez mais lucro. É o que acontece, por exemplo, durante as crises. Durante as crises, quem sofre é o povo, porque o capitalista precisa lucrar com essas crises. Enquanto isso, o lucro deles continua aumentando. Não é porque o lucro deles se mantém, diminui, pá, não sei o quê, mesmo com o povo sem poder de compra. Muito pelo contrário, eles arrumam um jeito de valorizar o valor. Isso é uma questão importante para o marxismo, tá? Uma questão muito importante. A subsunção real do trabalho ao capital
só vai ser compreensível no nível concreto das relações sociais. Ou seja, só da materialidade que a gente vai entender isso. Em que experiências sociais das mais diversas vão ser integradas à dinâmica do capitalismo. Tudo vai se centrar no capitalismo. Vai ser nesse ponto que a gente vai entender a relação estrutural existente entre racismo e capitalismo. Visto que o nacionalismo e o racismo vão ser práticas ideológicas que vão traduzir a comunidade e o universalismo necessários para esse processo de subsunção real do trabalho ao capital. O capitalismo, então, ele vai adaptar tradições, dissolver ou institucionalizar costumes, vai dar sentido e expandir as alteridades e, a partir dessas especificidades de cada formação social, na integração à organização capitalista da produção. A partir do racismo, a partir da invasão colonialista, com a formação do capitalismo, ele vai conseguir adaptar certas coisas. Tanto no nível do dominante, como no nível do dominado. Vamos lá. O capitalismo consegue se amarrar ao racismo para que o racismo seja uma condicionante dele. E adquira especificidades. Perfeito. Lado do dominante. Lado do dominado. O Clóvis Moura, por exemplo, vai falar sobre o processo de aculturação. O Ailton Krenak vai falar no sentido de que o capitalismo come mundos, não só no sentido material, de destruição da natureza, de ambientes, de animais, de povos, mas também do sentido cultural, também do sentido ideológico, também do sentido religioso ou mítico, enfim, nos mais variados sentidos aí que diversos pensadores vão tratar aí sobre esse tema. É a predominância e não a exclusividade do trabalho assalariado que vai fornecer um índice de desenvolvimento das relações capitalistas e uma dada formação social. Isso significa que as condições estruturais do capitalismo são dadas quando se constitui a predominância. E devemos insistir, não a exclusividade do trabalho assalariado. Portanto, a necessidade do trabalho assalariado é o que dá as condições necessárias para o capitalismo. Por isso que, antes do capitalismo, aqui no Brasil, embora nós tivéssemos relações muito próximas, não era capitalismo, a gente não tinha trabalho assalariado. O que era predominante era a escravidão. Camarada, sabe me dizer qual a diferença entre a luta anticolonial para o decolonialismo? Cara, essa é uma pergunta muito importante, camarada Amanda. Eu não tenho profundidade para essa discussão, já vi várias vezes, ainda tenho muita dificuldade. Mas eu vou buscar um pouco, estudar um pouco mais sobre isso, e quem sabe a gente traz algumas leituras e algumas discussões sobre isso, porque realmente é uma leitura que eu vejo que adquiriu grande importância nos últimos anos, mas eu não vou saber explicar. Eu inclusive estava lendo sobre o Mariátegui a partir do Daniel Faruhubo, e ele vai se referir ao Aníbal Quijano, que era um estudioso, eu lembro se peruano ou equatoriano, não lembro agora. Que ele vai fazer uma discussão muito próxima disso e eu me perdi no meio da discussão. Então, tipo assim, é uma discussão que eu tenho um pouco de... Cara, eu odeio essas coisas de etimologia, que vão entrar em uma questão de epistemologia, e aí vai se aprofundando nessas questões, eu tenho uma dificuldade real nisso, então eu não vou nem me arriscar. Nesse passo, estou lendo Aimé Césaire, muito bom. Eu preciso ler Aimé Césaire, inclusive. Boa. Aimé Césaire é fantástico. Nesse passo, a gente tem que lembrar que a subjetividade jurídica, ou seja, nosso entendimento como sujeito de direito, que é essencial para essa realização de trocas, vai se exteriorizar aí meio Losurdo. Não sou muito fã do Losurdo, confesso, mas já li. Que vai se exteriorizar no momento da circulação mercantil, que obviamente é determinada pela produção. Portanto, essa relação que ele vai trabalhar, olha o que ele está dialogando, tá? A questão do trabalho assalariado, ele começa pelo que está no capitalismo já. E ele vai retornar para a conformação dessa subjetividade jurídica, ou seja, para o momento que passam a existir trocas. Lembrando que força de trabalho se torna mercadoria dentro do capitalismo. Logo, a gente está condicionado por essa relação. Mas, a depender das formações sociais, da conjuntura e das articulações econômicas, no plano interno e internacional, a produção capitalista e a exploração que
que vai ser inerente ao capitalismo, ele precisa da exploração, pode se utilizar do trabalho compulsório e de estratégias violentas de controle da produção. Então, por mais que ainda exista o trabalho assalariado como central e que a constituição da troca de mercadorias e da subjetivação jurídica, ou seja, do sujeito como sendo sujeito de direito, sejam essenciais para o capitalismo, ele vai necessitar de outras formas de exploração também, para manter a sua própria relação, que é o que está sendo exposto aqui. É com isso que a gente está trabalhando. Assim, a existência da escravidão ou de formas cruéis de exploração de trabalho não vai ser algo estranho ao capitalismo, mesmo nos países desenvolvidos, onde predomina o trabalho assalariado. No capitalismo, vão dividir o espaço, concorrer entre si, trabalhadores assalariados bem pagos, mal pagos, muitíssimo mal pagos, escravizados, grandes, médios e pequenos empresários, profissionais liberais e outros mais diversos grupos. Vamos lá. Quando Marx fala sobre exército industrial de reserva, é uma galera que não ganha porra nenhuma para estar condicionado a substituir os trabalhadores nas empresas. Quando Marx começa a falar das indústrias lá na Inglaterra, ele fala inclusive de indústrias que chicoteavam seus trabalhadores. Isso já na formação capitalista. No processo dos países periféricos, a Lélia Gonzalez vai falar, existe um grupo que é sujeito a ser morto por forças policiais e por grupos assim, para que se mantenha esse estado de controle, esse estado de exceção. O fascismo vai encontrar alguns grupos, que vão ser grupos também matáveis, justamente para manter o seu controle de produção. A África do Sul e o Apartheid, mesma coisa. A guerra entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, mesma coisa. O capitalismo necessita disso para manter seu domínio. Ele necessita que existam grupos bem pagos, que inclusive vai ter uma articulação ideológica fantástica de pertencimento a uma outra classe, mas também vai necessitar de grupos que vão ser totalmente explorados, dizimados, oprimidos o tempo todo, para que entendam que o lugar deles é sempre para baixo, e para que eles sejam sempre subjugados aos trabalhos mais precarizados, aos trabalhos e a todo esse grupo. E que você consiga, é claro, no neoliberalismo, por exemplo, desarticular esses grupos como classe. Cara, assim, é genial essa articulação do sistema capitalista. Não gosto de falar desses termos, mas sim, é genial. É uma forma de controle na totalidade, que pega todos os campos. É fantástico. Não fantástico no sentido bom, tá? Mas no sentido de essa articulação grandiosa, para entender a grandiosidade do que a gente tem que derrubar. A nossa tarefa histórica, como trabalhadores, trabalhadoras, como grupos subalternos, como povos oprimidos, é do caralho, tá ligado? O trampo que a gente tem que fazer, a gente vê a dificuldade dia a dia, né? É muito louco isso. Então, o racismo e sua especificidade. Quando se trata desses debates historiográficos sobre a formação da economia brasileira, Rafael Bivar Marchesi reafirma a necessidade de que as relações entre trabalho assalariado e trabalho escravo sejam vistas não como externas umas às outras, mas como estrutural e dialeticamente integradas. E aqui eu vou, uma citação que o Alisson, uma indicação que o Alisson Mascaro sempre faz. Jacob Gorender, tá? Jacob Gorender reflete sobre isso. Outra indicação, perdão. Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classes. Outra indicação importante, Clóvis Moura. Todos esses autores falam especificamente sobre como o racismo, como o colonialismo, como a escravidão ajuda a estruturar a sociedade que a gente vive hoje. E completa afirmando que, né, e aí o livro que ele diz isso é o livro As Desventuras de um Conceito, Capitalismo Histórico e a Historiografia sobre a Escravidão Brasileira. Nesse livro, então, Rafael vai dizer que
a escravidão deve ser aprendida por meio de sua relação via mercado mundial com as outras formas de trabalho que o constituem, assalariadas ou não. Por isso é bem complicado lutar contra essa ideologia dominante para conquistar a emancipação da classe trabalhadora. Exato, exato. Também acho que é genial essa articulação do capitalismo. Ele se estrutura de uma forma bizarra e as classes burguesas, elas conseguem se desenvolver nisso daí. Cara, é fudido. O que Rafael Bivar Marquesi acusa em relação à escravidão serve também para dar sequência à análise do racismo. Tal como a escravidão, o racismo não é um fenômeno uniforme e que pode ser entendido de maneira puramente conceitual ou lógica. Ponto importante, tá, família? Marquem aí. A compreensão material do racismo torna imperativo um olhar atento sobre as circunstâncias específicas da formação social de cada Estado. Tal como a discussão sobre independência, tal como a discussão sobre colonialismo, tal como a discussão sobre o desenvolvimento capitalista, também vai ser a discussão sobre racismo. Vai possuir particularidades. Por isso, é temerário dizer que todos os nacionalismos sejam iguais e que o racismo se manifeste da mesma forma em todos os lugares. Não, o racismo se dá de formas diferentes. Ponto. Em comum, nacionalismos e racionalismos têm, e aqui define o próprio Silva Almeida. 1. Articulação com as estratégias de poder e dominação verificadas no interior dos estados. Essa é uma similaridade. Segunda similaridade, o vínculo de relativa autonomia com a reprodução capitalista, tá? Eles são interligados, eles são integrados, mas ao mesmo tempo são dissociados. É uma confusão muito louca. Era até estranho dizer isso em voz alta, mas agora vi que não sou a única. Total. Salve, salve, Tavacas! Como você tá, camarada? Tudo suave, de boinha? Por isso, o racismo nazista é distinto do racismo colonial na tessitura dos discursos de justificação que geram e nas estratégias de poder de que se utilizam. Mas, no bojo dessas distinções, elas se aproximam, na medida em que promovem a integração ideológica para uma sociabilidade inerentemente fraturada. As diferentes formas de nacionalismo e de racismo só ganham sentido histórico inseridos no contexto da dinâmica do capitalismo global, das distintas estratégias de acumulação e da organização institucional específica de cada formação social. Então suave até hoje, acordei bem, tá? Acordei bem. Então se liga, existem similaridades e distinções. Por exemplo, a luta feita em Rojava, a luta feita pelos zapatistas, a luta feita pela libertação africana, a luta feita nos Estados Unidos, a luta feita aqui no Brasil, a luta feita na Bolívia, adquirem formas e conteúdo diferentes. Ok? Diferentes. Mas internacionalmente, em questão de parte dos objetivos, em questão estratégica, em questão de emancipação e superação, elas se dialogam. Justamente porque a forma de dominação também se dialoga. Por isso que a luta é internacionalista, mas ao mesmo tempo adquire particularidades. E essa é uma questão que eu vejo que diversas vezes nós temos dificuldades de relacionar, né? Às vezes a gente vai julgar um movimento, por exemplo, lendo sobre a questão da China. Inclusive é um diálogo que eu tenho com galera que estuda aprofundadamente isso. A gente coloca muitas vezes uma visão do que a gente define certas categorias. Mas lá, eles utilizam essas categorias de forma diferente. Eles dialogam com conceitos de forma diferente. A atuação prática é diferente porque toda a linha de construção é diferente. Isso nunca quer dizer que está errado, mas apenas que existe uma diferenciação e que a nível internacional essas diferenciações se dialogam de forma brilhante e que lutam pela emancipação. Enfim, é uma das coisas que a gente precisa realmente aprender. A evidência de que por meio da conjugação nacionalismo-racismo, o capitalismo dá origem às distintas formas de unidade contraditória é a maneira como se constroem esses países, como Estados Unidos, África do Sul e Brasil. Justamente os exemplos que a gente mais cita para falar dessa relação, principalmente para se trabalhar com as diferenças. Se nos países europeus o racismo e a superexploração da força de trabalho encontram uma relação mais direta com a condição de imigrante, nos mencionados países o processo de colonialização imprimiu um sentido diferente ao racismo.
Vou dar um exemplo mais concreto. Eu acho que grande parte da galera aqui já leu ou teve contato com o Fanon. O Fanon, ele faz uma diferenciação muito clara do que acontece na França, porque acontece em certos lugares na África, do que acontece pelas Ilhas Martínicas, né, pelas ilhas ali da América Central. Ele diferencia tanto a questão dominado-dominante, como a questão entre os dominados. No Brasil, nos Estados Unidos e na África do Sul, em decorrência das particularidades do desenvolvimento capitalista e das especificidades da colonização em cada um desses países, o racismo não toma como critério principal, tá? O fato de ser nacional ou imigrante. Todo mundo é subjugado. A Lélia Gonzalez, ela fala muito sobre essa questão, por exemplo, do colorismo, né? Aqui no Brasil, os pardos vão ser colocados pelos dominantes como sendo negros. Tá ali, pum, pode ser morto. Salve, salve, Shazam! Quanto tempo mesmo, hein, camaradas? Tá sumido. Muito bom te ver aqui novamente. Mas sim, o que vai mudar é o pertencimento a um grupo étnico ou uma minoria, ainda que seja demograficamente a maioria, mesmo sendo os membros desses grupos institucionalmente reconhecidos como nacionais. Por exemplo, o indígena, os negros, os imigrantes são colocados no mesmo grupo, são alvos de qualquer tipo de dominação, opressão e exploração. Estudando muito, mas estão por aí. Cara, imagina, não, tá doideira. A ordem produzida pelo racismo não afeta apenas a sociedade em suas relações exteriores, como era o caso da colonização, mas atinge a sua configuração interna, que estipula padrões hierárquicos, que naturaliza formas históricas de dominação, que justifica a intervenção estatal sobre grupos sociais discriminados, como se pode observar no cotidiano das populações negras e indígenas dos países acima mencionados. Enquanto na África do Sul e nos Estados Unidos, com as devidas distinções, estruturavam juridicamente a segregação da população negra, mesmo já no século XX, no caso da África do Sul até 1994, no Brasil, a ideologia do racismo científico, né, a gente tem aqui a citação da Lilia Schwartz sobre isso, foi substituída a partir dos anos 30 pela ideologia da democracia racial, que vai afirmar a miscigenação como uma das características básicas da identidade nacional, como algo moralmente aceito em todos os níveis da sociedade, inclusive pela classe dominante. Abdias Nascimento também fala sobre isso, né? A questão dos pardos. Também, existem diferenças entre o movimento negro de como trabalham sobre isso, mas nos anos 50, 60, 70, 80 e 90 vai rolar toda essa discussão de forma densa. Ao contrário dos países como os Estados Unidos, nunca se instalara no Brasil uma dinâmica de conflitos baseada na raça, pelo discurso dominante, tá? Pela discussão dominante. Importante situar isso. Ai, bebam água, família. O que se pode notar, e aqui continuando, calma aí, família, só um minuto. O que se pode notar é que a ideologia da democracia racial se instalou de maneira muito forte no imaginário social brasileiro, de tal modo a ser incorporada como um dos aspectos centrais de interpretação do Brasil, das mais diversas formas e pelas mais distintas correntes políticas, tanto à direita quanto à esquerda. Para entender a força dessa ideia inserida no debate nacional com a obra de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, é fundamental que se entenda que a democracia racial não se refere apenas às questões de ordem moral. É um esquema muito mais complexo, que envolve a reorganização de estratégias de dominação política, econômica e racial adaptadas às circunstâncias históricas específicas. Essa semana se resgatou aquele post da Boitempo falando sobre o Gilberto Freire, né? Que resgata a obra Casagrande Senzala como uma grande obra a nível nacional. E por mais que eu tenha discordância com o modo como se foi referido, mas, por exemplo, eu fui trabalhar com Dubois, e a partir de Dubois a gente chega no Antônio Sérgio, não lembro a continuação do nome dele. Para ele desenvolver a teoria dele, para ele contrapor, ele tem que voltar para Gilberto Freire. Clóvis Moura frequentemente retoma Gilberto Freire. Florestan Fernandes retoma Gilberto Freire. Por mais que seja uma teoria que não deva ser
utilizada, reiterada, e na verdade deva ser debatida, ela inaugura uma nova forma de se debater a questão racial no Brasil, sim. E isso é um dos grandes problemas que a gente tem. A esquerda, naquela época, porque a teoria que combate começa só a ser consolidada em 1960, consolidada, tá? Não de ser debatida, mas consolidada em 60, a esquerda demorou 30 anos para conseguir consolidar. E é claro, muito disso se deve a que diversos grupos de esquerda serem racistas. Isso era uma questão que a gente tinha em problemas em organizações de esquerda. A gente tem, e é claro, a gente tem uma questão discutível acerca do grupo, acerca dos próprios grupos dos movimentos negros que surgem, que grande parte deles se referenciavam na direita. A gente tem, quando a gente discute, por exemplo, o Alisson Mascaro, a questão do Brasil, a gente cita 2 ou 3 pessoas que foram importantes para o movimento negro na década de 60, que faziam parte de grupos integracionalistas, tá ligado? Que estavam próximos dos fascistas ali do Brasil, cara. Então, assim, realmente, Gilberto Freire ele consegue dar uma dimensão para essa discussão, a ponto de que esse Antônio Sérgio, por exemplo, ele vai definir que a questão da democracia racial, ela se torna praticamente um dogma na sociedade brasileira. Você tem noção de que é se tornar um dogma? Bizarro. Voltando. Ele cita aqui o Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, caralho. Aí, ó, Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. No caso, o surgimento do discurso da democracia racial, que ainda hoje é tido como um elemento da identidade brasileira, coincide com o início do projeto de adaptação da sociedade do Estado brasileiro ao capitalismo industrial ocorrido nos anos 30. Antônio Sérgio Alfredo Guimarães nos mostra como a democracia racial relaciona-se com aspectos estruturais da formação nacional brasileira. Portanto, é impossível fugir desse debate sem falar sobre democracia racial. Para vocês terem ideia, o trabalho que eu estava fazendo com o grupo era sobre o hip hop e a questão da identidade racial a partir de Dubois. E eu tive que passar necessariamente sobre esse debate. No caso da população negra, a democracia racial condensou um compromisso, como salientei acima, que tinha 2 vertentes, uma material e outra simbólica. Materialmente, a ampliação do mercado de trabalho urbano, que absorveu grandes consciências de trabalhadores pretos e pardos, incorporando-os definitivamente às classes operárias e populares urbanas. Incorporação que foi institucionalizada por leis como amparo ao trabalhador brasileiro nato, que assinada por Vargas em 31, que garantia que 2/3 dos empregados em estabelecimentos industriais fossem brasileiros natos. Ou a Lei Afonso Arinos, de 1951, que transformava o preconceito racial em contravenção penal. Simbolicamente, o ideal modernista de uma nação mestiça foi absorvido pelo Estado, e as manifestações artísticas, folclóricas e simbólicas dos negros brasileiros foram reconhecidas como cultura afro-brasileira. O afro, entretanto, designava apenas a origem de uma cultura que, antes de tudo, era definida como regional, mestiça e como o próprio negro crioula. A ideologia política da democracia racial, como pacto social, foi predominantemente o trabalhismo, tendência que data da Primeira República, ver, por exemplo, a ideologia de Manuel Querino, e que foi continuada por novas lideranças, como Abdias do Nascimento. Então, essa é uma das discussões que existem acerca do trabalho de Abdias do Nascimento, tá? Mas, enfim, não entraremos aqui. Eu li esse livro, depois da Democracia Racial. Da hora. Integralismo usava muita propaganda para atrair os negros, não só propaganda, mas como a gente pode ver, eles utilizavam questões concretas da realidade. Só que você tira ao negro o caráter de sujeito ativo e coloca ele num caráter puramente culturalista. É uma das discussões que rola acerca do Abdias do Nascimento. Salve, salve, Yamaléu! Seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado por seguir a gente. Espero que você curta aí os debates e as discussões que nós fazemos aqui. O Estado brasileiro, é claro, não é diferente de outros estados capitalistas neste aspecto, pois o racismo, e aqui eu vou grifar até do azul, o racismo é elemento constituinte da política e da economia. Constituinte. Sem o qual não é possível compreender suas estruturas. Nessa vereda, a ideologia da democracia racial produz um discurso racista,
que vai ser legitimador da violência e da desigualdade racial diante das especificidades do capitalismo brasileiro. Portanto, a ideologia, a democracia racial, ao invés de chegar e falar, não, na verdade, todos nós aqui temos bem, não sei o que, papapá, vai ser abordada num sentido pela esquerda de, galera, ó, tá tudo certo, a gente tem integração aqui, a gente tá propondo postos de trabalho, vocês podem ter sindicatos e tal, não sei o que, num discurso completamente abstrato, porque não muda nada materialmente, e a gente vai ter a direita olhando e falando, vamos embranquecer, porque a gente já tá fazendo esse processo, vamos ajudar o embranquecimento. Então, o racismo não vai ser estranho à formação social de nenhum Estado capitalista, mas vai ser um fator estrutural. Não há capitalismo sem racismo, Malcolm X, que organiza as relações políticas e econômicas. Seja como racismo interiorizado, dirigido contra as populações internas, ou exteriorizado, contra os estrangeiros. É possível dizer que países como Brasil, África do Sul e Estados Unidos não são o que são, apesar do racismo, mas são o que são graças ao racismo. Por isso é importante, sempre que a gente for trabalhar sobre Estado capitalista e independência, a gente voltar para a questão da escravidão e do colonialismo. É necessário fazer essa volta. Salve, salve, Ana Caroline, seja bem-vindo, camarada. Como você tá, suave? A inserção dos indivíduos em cada uma dessas condições formatadas pela sociabilidade capitalista depende de um complexo jogo que mescla o uso da força e a reprodução da ideologia para realizar uma domesticação dos corpos entregues indistintamente ao trabalho abstrato. Essa questão, ela não vem só numa questão de dominação, e por isso que ela tem uma ligação política e econômica, tá? De uma dominação do nível subjetivo. Mas é no nível de você conseguir uma dominação no nível do trabalho. É no nível de você garantir essa superexploração. O racismo é um elemento desse jogo. É por isso que parte da sociedade não vai ver nenhuma normalidade na maioria das pessoas negras se ganharem salários menores. Existe uma justificativa ideológica acerca disso. Esse é o realismo capitalista. Ele vai olhar e vai falar, realmente eles ganham menos. Mas eles ganham menos porque eles são inferiores, eles ganham menos por causa disso, disso, disso. E por isso que a gente não pode chegar e falar, é muito burro quem acha isso, é idiota quem acha isso, não sei o quê. Existe todo um trabalho que é estrutural, que é inerente ao capitalismo, para que isso tenha um respaldo. E não adianta combater com livros, mas tem que se descobrir formas de combater ideologicamente isso, de tirar este véu mágico do capitalismo. Que não vai ver a normalidade em submeterem-se aos trabalhos mais degradantes, que vai achar que é normal. Que eles não estarem nas universidades mais importantes é uma questão de mérito, por exemplo. Que não ocupam cargos de direção porque eles não têm aptidão. Que residirem nas áreas periféricas das cidades e serem com frequência assassinados pelas forças do Estado é uma questão normal. Por quê? Porque eles são vagabundos. Lei da vagabundagem, ela existe há quanto tempo? Ela foi relembrada pela ditadura. Questão de tráfico, questão de diversas coisas assim. As pessoas estão preparadas para acreditar nisso desde bebê. Exato. E não só ideologicamente. Mas a todo momento elas vão se encontrar com essa realidade. Saca? A discussão, por exemplo, sobre o hip hop e a identidade racial a partir do Dubois vai se encontrar justamente por um choque que acontece pela subjetividade, embora ele não utilize esses termos, tá? Mas pela subjetividade de reconhecimento, pertencimento e estranhamento. É a partir disso que a gente consegue uma certa relação nessa discussão. E aí, vamos lá. A maioria dessas consolidações, dessas formações, vai se dar em movimentos periféricos. Quando a esquerda, e aí o Mano Brown acusa, por exemplo, a esquerda de chegar e falar, galera, vocês só estão aqui de 4 em 4 anos, que porra é essa? É justamente porque a esquerda não está entendendo o problema. E aí vem uma leitura, não só tática e estratégica de reformismo ou revolução e tal, mas uma leitura estrutural da sociedade. Vem de um entendimento do que foi o colonialismo e a escravidão e do que são essas formações, de como mudar essa realidade que excluem a escravidão e o racismo como estruturantes. É por isso que quando o próprio movimento negro chega e fala, galera, vamos votar em pessoas negras, porque isso a gente vai lutar contra o racismo, vai ser um discurso vazio. É por isso que, fora Bolsonaro em abstrato,
é um discurso vazio. O discurso do Bolsonaro tem um respaldo ideológico. Dane-se que a porra dos embaixadores, que a porra da mídia internacional tá olhando e tá falando, putz, olha o vexame do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Dane-se isso. Os grupos agitados pela extrema-direita estão de acordo ou não de acordo com o que ele está falando? Se eles estão de acordo, a gente tem um problema. E se a gente se nega a ver isso, a gente vai cair sobre mais um dos grandes erros históricos da esquerda. Deixa eu marcar aqui. E essa institucionalização das diferenças raciais de gênero garantem que o trabalho seja realmente submetido ao capital. Novamente, uma indicação que eu sempre faço, salve, salve contra a corrente! O livro da Thailise Leite sobre valor clivagem. Ela vai discutir justamente sobre como o capitalismo arruma um jeito de extrair mais valor através de um trabalho que inclusive não é aplicado diretamente à economia, que é um trabalho geralmente relegado às pessoas que vão ser colocadas ao nível de mulher, né, de acordo com a construção social, em que vão ser relegados a um trabalho não remunerado, porém vão estar gerando mais valor ao capital. E é isso. A superexploração do trabalho garante isso. A terceirização, a questão de trabalhos informais, trabalhos precarizados, elas estão gerando uma grande porcentagem de lucro para outros grupos. Enquanto isso, o trabalhador que já recebia pouco, recebe menos. De onde está vindo esse lucro? Está vindo de um dinheiro que está sendo subtraído do que o trabalhador deveria receber. E isso ainda falando de uma democracia liberal, ainda falando de uma formalidade capitalista, de um estado de bem-estar social. Uma vez que o racismo retirará do trabalhador qualquer relevância enquanto indivíduo, isso é a conclusão da frase. No mundo racista, o negro não tem condição de reivindicar um tratamento igualitário, ou de exigir que as suas próprias diferenças sejam respeitadas. O tratamento dispensado ao trabalhador e até mesmo as suas diferenças são dele, ou do que vem achar de si mesmo. A forma com que o trabalhador será tratado, o que é justo ou não, e até onde pode ir as suas reivindicações, vai depender única e exclusivamente de determinações da produção capitalista e da replicação da forma valor. Qual a única forma de lutar contra isso? Organizações de massas, sindicatos, movimentos sociais, greves, paralisações e uma posterior revolução. Quando a esquerda chega e fala, galera, a gente não pode ir pra rua e tal, não é o momento de fazer greve, não é o momento de paralisar e não sei o quê. Quando já estão pipocando vários atos, várias manifestações menores, várias greves, todas isoladas, ela tá falando o quê? Vocês não podem reivindicar mais do que está sendo reivindicado. Isso é uma adaptação da própria esquerda reformista ao capital. A jogada do Lula não é puramente uma jogada do nível de a gente precisa garantir que a gente ganhe as eleições. Mas é uma jogada que garanta que no governo dele o poder capitalista se mantenha. Que não haja uma ruptura com ele, que não haja um enfrentamento contra a forma de governo. Assim é que o racismo se conecta à subsunção real do trabalho ao capital, uma vez que a identidade será definida segundo os padrões de funcionamento da própria produção capitalista. Por esse motivo é que o racismo, enquanto dominação, convive pacificamente com a subjetividade jurídica, as normas estatais, a impessoalidade da técnica jurídica e a afirmação universal dos direitos dos homens, elementos diretamente ligados ao processo de abstração do trabalho. O direito não garante porra de proteção nenhuma aos grupos subalternos. 97% da culpa do desmatamento nos últimos anos é do agronegócio. Ponto. O próprio Bolsonaro conseguiu firmar mais de 200 fazendas em terras indígenas. Ponto. A polícia do PT, do Rui, lá na Bahia, ela mata pessoas negras sem mais nem menos. Ponto. Inclusive, policiais são promovidos. Lá no RJ do Cláudio Castro, ontem foi morto uma pessoa em situação de rua que estava já algemada, inclusive. Ponto. E o direito vai protegendo todas essas formas. O direito vai protegendo a propriedade, o direito vai protegendo o lucro, enquanto subjuga e sujeita as pessoas ao próprio direito. As pessoas dos grupos subalternos, é lógico. Se você fizer qualquer manifestação, qualquer greve, qualquer paralisação, você pode ser preso, assim como foi preso o camarada do MLB antes de ontem.
Ele dá a indicação aqui, 194, do Márcio Bilherinho Naves, novamente a questão do direito, tá? Enfim, tanto o Márcio como o Alisson fazem essa discussão. Família, pausa de 2 minutos, tá? Eu preciso do banheiro. A gente tá em Sobre a Herança da Escravidão. Vou novamente mandar o drive aqui pra quem quiser colocar. Ou escrevi errado. Eu preciso muito do banheiro. Real oficial. Então a gente tá em Sobre a Herança da Escravidão, página 182 do livro físico. Mandem perguntas, questionamentos, opiniões, tudo enquanto eu vou no banheiro, tá? 2 minutinhos. Rapidíssimo, família, rapidíssimo. Eu não vou ligar o tempo, tá? Mas são 2 minutos. Perdão, família, perdão pelo susto, tabacas, perdão pelo susto. Enfim, voltamos. Abram aí, então, em Sobre a Herança da Escravidão. Continuando, então, a leitura aqui, né? Ai, ai. Nossa, essa live aqui tá boa, hein, família? Pelo amor de Deus. Tô gostando real dessa discussão. Essa discussão eu acho que é a melhor que tem no livro, de verdade. Eu acho que é a melhor porque é muita conexão, muita coisa que você pode ir. Enfim, você pode conectar umas coisas muito loucas, tipo, de fato, de longe é melhor. Bebam água, viu, família? Eu vou no banheiro assim direto porque eu bebo muita água, voltando a me hidratar bastante, né? Como uma frutinha aí, tá ligado? Melhor alimentação. É importante pra ter uma pele bonita, um cabelo bonito, tá ligado? Daquele jeito, aquele pique, família. Então, voltando aqui, sobre a herança da escravidão. As explicações estruturais para a persistência do racismo na economia têm, historicamente, propiciado um grande debate sobre a herança da escravidão. Esta questão é relevante, pois é preciso discutir a escravidão e o racismo sob o prisma da economia política, que a gente entra em outro tema muito importante, né? E aqui, várias indicações do Silvio Almeida, como, por exemplo, Eric Williams, sobre capitalismo e escravidão, Walter Rodney, sobre como a Europa se desenvolveu a África, Dali Tomic, sobre Pelo Prisma da Escravidão, Trabalho, Capital e Economia Mundial, Eugênio Genovese, sobre The Political Economy of Slavery, Luiz Felipe de Alencastro, sobre o Trato das Viventes, Jonathan Eric von Erckert, sobre modos de produção e a forma jurídica no Brasil. Eu acho estranho, e aí eu não sei se é porque ele não leu, ou porque, enfim, tem discordâncias, que não tenha... Clóvis Moura tá depois, tá? Depois tem citação do Clóvis Moura. Mas eu colocaria o Clóvis Moura nisso, porque o Clóvis Moura é um dos grandes marxistas que utiliza a economia política para fazer esse debate. Além do próprio Jacob Goreiner, né? Sobre a relação entre escravidão e racismo, há basicamente duas explicações. Basicamente, mas não apenas, tá? A primeira parte da afirmação de que o racismo decorre das marcas deixadas pela escravidão e pelo colonialismo. Conforme este raciocínio, as cidades contemporâneas, mesmo após o fim oficial dos regimes escravistas, permaneceriam presas a padrões mentais e institucionais escravocratas, ou seja, racistas, autoritários e violentos. Dessa forma, o racismo seria uma espécie de
resquício da escravidão, uma contaminação essencial que, especialmente nos países periféricos, impediria a modernização das economias e o aparecimento de regimes democráticos. No caso dos países centrais, as marcas da escravidão poderiam ser vistas na discriminação econômica e política a que são submetidas as minorias raciais, como é o caso da população negra latina dos Estados Unidos e dos imigrantes não brancos na Europa. Então, a primeira vê como um resquício da escravidão. Eu não gosto de ver apenas como um resquício, já dizendo aqui, eu não gosto de dizer aqui essa questão de como só como resquício, porque existe a partir disso a afirmação do seguinte: não é um resquício da escravidão e a gente pode acabar com ela ainda dentro do sistema capitalista. Só isso não basta. Eu acho bastante interessante esse debate que os brancos e negros são dois polos dialéticos do sistema, no sentido de, como a gente viu em muitos atos em que os brancos lutando contra o racismo foram lixados, né, apoiando lutas negras, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu não colocaria nem como dois polos dialéticos, eu não tenho essa leitura. Mas, depois de ler a Thaís Leite, por exemplo, de você observar sobre a questão da subsunção real e subsunção formal, você tem que, sim, o capitalismo, ele vai definir, já na questão da formação do direito, já na formação do próprio poder e do Estado, um grupo que vai ser o grupo de brancos e outro grupo que vai ser o grupo de não brancos. Ele age através dessa binaridade, tá ligado? O capitalismo realmente age a partir disso. E aí a gente tem algumas leituras de superação, né? Tem uma galera que vai falar que você tem que superar o racismo acabando diretamente com ele, acabando com a questão do conceito de raça diretamente. E tem uma galera, por exemplo, através do Fanon, que vai olhar que a gente tem que primeiro afirmar a raça para superar a questão dessa questão de distinção racial. Enfim, e aí o debate ele vai se alongar de diversas formas. Não vou entrar aqui porque, mano, aí já é uma coisa muito louca que... Não. A outra corrente, apesar de não negar os impactos terríveis da escravidão na formação econômica e social brasileira, vai dizer que as formas contemporâneas do racismo são produtos do capitalismo avançado e da racionalidade moderna, que não vão ser resquícios de um passado não superado. Então, ele não é um resto da escravidão, até porque não existe a oposição entre a modernidade, o capitalismo, e a escravidão. A escravidão e o racismo são elementos constitutivos tanto da modernidade quanto do capitalismo, de tal modo que não há como dissociar um do outro. Vou marcar aqui. O racismo, de acordo com esta posição, é uma manifestação das estruturas do capitalismo que foram forjadas pela escravidão. Isso significa dizer que a desigualdade racial é um elemento constitutivo, ó essa frase, a desigualdade racial é um elemento constitutivo das relações mercantis e de classe, de tal sorte que a modernização da economia e até seu desenvolvimento podem representar momentos de adaptação dos parâmetros raciais e novas etapas da acumulação capitalista. Em suma, para se renovar, o capitalismo precisa muitas vezes renovar o racismo. Para se renovar, o capitalismo precisa muitas vezes renovar o racismo. Como, por exemplo, substituir o racismo oficial e a segregação legalizada pela indiferença diante da igualdade racial sob o manto de uma democracia. Para Estados Unidos. Lembra da Angela Davis falando que com o fim da escravidão você tem novas formas com os campos forçados de trabalho que já não são mais escravistas. Após isso, você tem a questão da prisão, do sistema prisional. O sistema prisional que é amparado pelo sistema capitalista como uma normalização dele, e a partir disso você tem grupos de negros, latinos, todos os tipos de grupos subalternos, pessoas trans e por aí vai, que vão ser relegados a esses lugares e que vão trabalhar numa forma de acumulação do capital. Você muda a forma de uma forma que legalize essa exploração. O crescimento econômico pode ser considerado o aumento da produção e do lucro, o que não necessariamente implica o aumento do salário, o que a gente estava falando até agora. Caralho, esse capítulo aqui é pica. Nesse contexto, o racismo pode ser uma excelente tecnologia de controle social. Então, vamos lá, racismo como tecnologia
de controle social. Não pode ser, né? Ele é. Porque ele naturaliza o pagamento de salários mais baixos para trabalhadores e trabalhadoras pertencentes a grupos minoritários. Outro efeito importante do racismo para o crescimento é servir de instrumento de dissuasão dos trabalhadores brancos, que vão pensar duas vezes antes de reivindicar o aumento salarial em uma situação em que poderiam ser substituídos a qualquer tempo por negros e imigrantes, geralmente mais baratos, e por serem mais suscetíveis ao desemprego, mais facilmente disponíveis no mercado como exército reserva de mão de obra. E aqui a gente entra na grande questão, que é uma discussão que gera grandes debates no Twitter, né? No mundinho Twitter BR, que é, eu acho que é a última discussão que a gente vai fazer hoje, né? Eu amo essa discussão. Mentira, eu odeio como ela é feita, mas eu amo essa discussão. Classe ou raça, família? Classe ou raça? Eu acho que é pra isso que muita gente tá aqui, né? Classe ou raça é uma discussão que ganha ares como se fosse a discussão do caralho, né? Enfim. Outra questão que tem suscitado debates em torno da relação entre racismo e economia está no dilema: raça e classe. O problema da desigualdade deve ser visto a partir da centralidade da classe ou da raça. O racismo tem uma lógica diferente da lógica da classe. Na luta contra a desigualdade, a prioridade deve ser dada à raça ou à classe. Essas questões dividem o movimento negro e as organizações políticas, mas, no meu entender, em torno de um falso dilema. Vamos lá, marca aqui: falso dilema. A divisão de classes, a divisão de grupos no interior das classes, o processo de individualização e os antagonismos sociais que caracterizam as contradições que formam a sociedade capitalista têm o racismo como veículo importantíssimo. Portanto, o racismo é um elemento constituinte do capitalismo. E negar isso é simplesmente não compreender o capitalismo enquanto forma de sociabilidade. Ponto. A separação já é problemática, né? Depende de como você trabalha essa separação, tá, Bacas? Porque se liga, existe uma diferenciação desde questão de formação histórica até como ela se dá materialmente na sociedade. Tá ligado? Isso é fato. Porém, você separar no sentido de que elas são opostas ou de que uma tem que dar prioridade à outra é um problema, principalmente quando a gente fala quando a gente trata da questão racismo e capitalismo. Para mim, uma questão que aí sim pode garantir áreas de discussão, principalmente do que se trata a questão do momento de luta socialista ou de luta revolucionária, é justamente a questão existente entre interseccionalidade ou não. Mas eu não vou entrar, até porque eu não tenho profundidade suficiente. Mas eu gosto dessa... eu acho que é uma discussão que realmente tem um certo papel fundamental, talvez não pro agora, mas para daqui a um tempo. Paz entre nós, guerra aos senhores. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Fique em paz, Tabacas. Fique em paz. Logo, o racismo não deve ser tratado como uma questão lateral, que pode ser dissolvida na questão de classes. Até porque uma noção de classe que desconsidera o modo como esta se expressa enquanto relação social objetiva, torna o conceito uma abstração vazia de conteúdo histórico. A questão racial, ela tem uma formação ligada à questão de classe. Importante isso, tá? Deixa eu marcar aqui. O racismo deve ser tratado como uma questão lateral que pode ser dissociada, até porque uma noção de classe que desconsidera, uma abstração do conteúdo histórico. São indivíduos concretos que compõem as classes. À medida que se constituem concomitantemente como classe e como minoria nas condições estruturais do capitalismo. Assim, classe e raça são elementos socialmente sobredeterminados. Ele traz uma indicação aqui do livro do Althusser, tá? E aí, justamente, é uma discussão que existe acerca do próprio trabalho do Althusser, né? E de trabalhos posteriores que vão se dar principalmente na sociologia norte-americana, na sociologia negra norte-americana, tá? Um ponto importante, tá? Como a gente está trabalhando com indivíduos, como a gente está trabalhando sobre relações sociais que estão ou sobredeterminadas, ou interseccionadas,
ou lado a lado, que são estruturadas, enfim, né, em relação, a gente tem que entender então que a questão de luta dos movimentos sociais de identidade, ou de grupos de identidade, organizações que pautam essa questão da identidade, não é identitarismo no sentido pejorativo, mas são construções, discussões e lutas determinantes para a questão de uma revolução. Ponto. Para entender a classe em seu sentido material, portanto, é preciso, antes de tudo, olhar para a situação real das minorias. A situação das mulheres negras exemplifica isso. Elas recebem os salários mais baixos, são empurradas para os trabalhos improdutivos, ou seja, que não produzem mais-valia, mas que são essenciais. Discordo aqui do Silva Almeida. Na verdade, elas produzem mais valor. Elas só não recebem pela produção que elas fazem. Por exemplo, babás, empregadas domésticas, em geral, negras que, vestidas de branco, criam os herdeiros do capital. São diariamente vítimas de assédio moral, de violência doméstica e do abandono, recebem o pior tratamento nos sistemas universais de saúde e suportam proporcionalmente a mais pesada tributação. A descrição e enquadramento estrutural dessa situação revela um movimento real da divisão de classes e dos mecanismos institucionais do capitalismo. E aí a gente vai olhar então para o Clóvis Moura. Porra, o Clóvis Moura é foda. Em Dialética Racial do Brasil Negro, recomendo pra caralho esse livro, tá? Dialética Racial do Brasil Negro, recomendo pra caralho. Em que ele vai falar sobre a luta dos negros desde a escravidão, que vai se constituir como uma manifestação das lutas de classes. Não apenas isso, mas ele vai afirmar, tá, gente? E aqui é estudos que eu faço nele. Ele afirma que, desde quando existe a dominação, existe a revolta dos dominados. E ele já trabalha isso como uma questão de classe. O trabalho de reprodução social também produz valor. Vamos lá. O próprio Google lançou uma matéria sobre isso. Eu fiquei até surpreso, confesso. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui ela rapidão. A gente trabalhou com isso quando a gente falou da Angela Davis. Não, mentira, foi na live com a Thaís Leite, tá? Vejam a live com a Thaís Leite, é nela que a gente fala. Cadê? Trabalho doméstico gera lucro de mais de 6 bilhões? Acho que é isso. Trabalho não remunerado, Google, lucro. Calma aí que eu tô pesquisando aqui, família, rapidinho. Ano passado foi 2021, né? Caracas, eu não vou achar isso daí agora, velho. Mas sim, já disse Minhoca 2D aí. Sim. Não lembro se foi a página oficial do Google no Twitter. Ou foi a página oficial do Google Brasil. Pra eu achar isso daqui vai ser um... Caralho. Não, calma aí que eu vou achar, porque eu preciso dos dados. Quero trabalhar com o mais concreto possível. Cadê? Ai, ai. Nossa, é que eu não lembro. Trabalho não remunerado. Acumulação. Como que é que estava escrito? Pesquisa indica que trabalho não remunerado gerou bilucro. Vamos ver. Cara, nossa, agora eu fiquei encucado. Cara, se alguém achar. Nossa, eu tô aqui louco pesquisando.
Se alguém achar, manda aí, família. Eu não lembro quem que fez a pesquisa, mas se não me engano foi a pesquisa feita pelo próprio Google, tá ligado? Será que eu salvei no Insta? Pode ser. É uma opção. É uma opção. Cadê? Salvos. Cadê? Não, eu não salvei no Insta. Parabéns, morcego. Parabéns. Muito esperto. Droga, hein? Nossa, velho. Tô tentando lembrar como que era o título da matéria. Eu achei um site de 2000 e... Ah, calma aí. Então, exatamente esse é o problema. Eu não lembro qual era a chamada, tá ligado? Eu não lembro qual que era a chamada. Cadê? Trabalho não remunerado, lucro invisível. Eu tô trabalhando com lucro invisível, agora eu tô pesquisando porque apareceu umas coisas sobre isso. Aqui, achei um site aqui. Relatório apresentado pela Oxfam, boa. Muito obrigado. É isso que eu ia pesquisar agora. Pela Oxfam, publicado meses antes da pandemia, em 2020, aponta que as mulheres são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado não remunerado realizado no mundo, somando diariamente mais de 12 bilhões de horas gastas, diariamente, tá? Por mulheres e meninas em todo o mundo. O dado mais impactante é que todas essas horas de trabalho correspondem a uma quantia de aproximadamente 10 trilhões de dólares por ano. Esse dinheiro, que não é recebido pelas pessoas que trabalham, vai pra onde? Tá ligado? É claro que aí existe uma questão de conversão e tal, e não sei o que, papapá. Mas no final, alguma coisa, por menor que seja, está sendo acumulada pelo outro lado da coisa. Por quem domina. Tem dinheiro sendo extraído desses grupos. Voltando. Então, a lógica do racismo para Clóvis Moura vai ser inseparável da lógica da constituição da sociedade de classe no Brasil. Diz eles assim: após o 13 de maio, o sistema de marginalização social que se seguiu colocaram-no como igual perante a lei, como se no seu cotidiano, na sociedade competitiva, capitalismo dependente que se criou, esse princípio ou norma não passasse de um mito protetor para esconder as desigualdades sociais, econômicas e étnicas. O negro foi obrigado a disputar a sua sobrevivência social, cultural e mesmo biológica em uma sociedade secularmente racista, no qual as técnicas de seleção profissional, cultural, política e étnica são feitos para que ele permaneça imobilizado nas camadas mais oprimidas, exploradas e subalternizadas. Podemos dizer que os problemas de raça e classe se imbricam nesse processo de competição do negro, pois o interesse das classes dominantes é vê-lo marginalizado para baixar o salário dos trabalhadores no seu conjunto. Não existe consciência de classe sem consciência do problema racial. Historicamente, o racismo foi e ainda é um fator de divisão não apenas entre as classes, mas também entre a própria classe, no interior delas. Nos momentos de crise, em que há um aumento do desemprego e rebaixamento dos salários, o racismo desempenha um papel diversionista bastante importante, pois os trabalhadores atingidos pelo desemprego vão direcionar sua fúria contra minorias sociais e sexuais, e essas minorias serão responsabilizadas pela decadência, por aceitarem receber salários mais baixos, quando não pela degradação moral. Aqui muitos se identificarão como motivo da crise. O racismo será, portanto, a forma dos trabalhadores brancos racionalizarem a crise que lhes trouxe perdas materiais e de lidarem com as perdas simbólicas. Michelle Alexander, que tem um trabalho da Boitempo sobre essa segregação racial, com base em Dubois, denomina a perda do salário psicológico. E aí o livro que ela diz isso é
a nova segregação, encarceramento em massa na era da neutralidade racial, que ele já indicou, tá? Cadê? Impostas pelas vitórias da luta antirracista e pela mínima representatividade alcançada pelas minorias raciais. A negação da classe como categoria analítica não interessa à população negra. A gente não pode negar isso, como nos alerta Angela Davis. Esta recusa apenas serve para aprisionar a crítica ao racismo e ao sexismo a preceitos moralistas, incapazes de questionar o racismo, o sistema de opressão em sua totalidade. Portanto, a crítica direcionada ao racismo e ao sexismo, sem olhar para a classe, acaba não conseguindo olhar para a totalidade, então não mira a crítica ao próprio sistema capitalista. Ela diz isso em Mulheres, Raça e Classe, né? Sobre o dilema luta de classes, luta de raça, Florestan Fernandes afirma que uma não esgota a outra e tampouco uma não se esgota na outra. Para o sociólogo, ao se classificar socialmente o negro, adquire uma situação de classe proletária, mas continua a ser negro e a sofrer discriminações e violências. Prova disso para Fernandes é a reação das classes dominantes brasileiras à resistência, à resistência negra nas décadas de 30, 40 e 50. E aí tem o livro da Expressão Popular, Salve, Salve Expressão, significado do protesto negro, do Florestan Fernandes. Ele vai dizer que todos os trabalhadores possuem as mesmas exigências diante do capital. Todavia, não há um acréscimo. Existem trabalhadores que possuem exigências diferenciais e é imperativo que encontrem espaço dentro das reivindicações da classe, das lutas de classe. Indo além, em uma sociedade multirracial, na qual a morfologia da sociedade de classes ainda não fundiu todas as diferenças existentes entre os trabalhadores, a raça também vai ser um fator revolucionário específico. Por isso, existem duas polaridades que não se contrapõem, mas se interpretam como elementos explosivos, a classe e a raça. Por isso, o elemento racial do Brasil é um elemento constitutivo da revolução. Toda vez que um dirigente de partido reformista olhar e falar isso daí é identitarismo e pá, não sei o que, você manda ele tomar no cu, mostra o dedo do meio e traz aí as maiores leituras marxistas e de mudança que existem. Angela Davis, Michelle Alexander, Dubois, Florestan Fernandes, Clóvis Moura. Eu não sou ninguém para refutar essas pessoas se articulando em torno do mesmo argumento. Eu não sou porra nenhuma pra fazer isso. Não sou nem. Pelo amor de Deus. Se eles falaram, tá falado. O livro Policy the Crisis, do Stuart Hall, tem um papel de destaque, uma vez que demonstra como o marcador racial foi utilizado como meio de controle social no contexto da crise de bem-estar social. Stuart Hall nos mostra como as reações da classe trabalhadora ao desmonte do welfare state foram controladas com a criação de um pânico moral. Com o fim do estado de bem-estar social, a galera dominante, ela joga para uma questão de um pânico moral. Galera, não, ó, a culpa é dessas pessoas aí, desses grupos aí. Que nada mais é do que a política do medo. Para isso, tem que se construir o criminoso, que vai ganhar um rosto e uma identificação fornecidos pelos meios da comunicação de massa. E se liga, olha como se conecta as questões. Não só é jogado para a questão racial, mas também é jogado para a questão da esquerda radical, né? Os comunistas, o medo do comunismo. E isso não se... olha como essas questões são ligadas. Eu citei um exemplo do Clóvis Moura, que no final da década do século XIX, então 1860, 1870, mais ou menos, o movimento negro no Brasil, as revoltas escravistas, eram caracterizadas como revoluções comunistas, tá? Eles colocavam as duas lutas sendo juntas. Só que detalhe, a gente não tinha, por exemplo, marxistas e anarquistas atuando concretamente aqui. A gente tinha algumas ideias libertárias vindo e tal, não sei o quê, mas as revoltas eram puramente quilombolas. Só que o que o movimento marxista e o que o movimento anarquista começavam a pautar? Galera, é preciso acabar com o capitalismo, lutar contra o dominante, matar todo mundo, né, como eles colocavam. E implementar outra forma de produção econômica e pá. O que os quilombolas se propunham a fazer? Ainda não era socialismo, tá? Mas eles se propunham a transformar essa questão. Desde o surgimento deles aqui. E aí entra a grande questão, né? A própria teoria se prova na prática. A luta contra essa questão,
ela é colocada antes de existir um grande arcabouço teórico que pontuava isso. Mas, pela opressão e pela dominação, e pelos conflitos, o entendimento desses grupos que lutavam era esse. Por isso a importância também de resgatar a questão quilombola e tal, não sei o quê. Mas voltando aqui. O ataque é direcionado, né? O que Stuart Hall nos ensina é que a reivindicação da identidade, que antes foi bandeira para os movimentos antirracistas e anticapitalistas, foi capturada pelos racistas e até mesmo pela extrema-direita. E essa é a grande questão, ela foi capturada. Só que existem certas questões que o movimento radical não pode simplesmente deixar de ser capturado. Tá? Existem certas questões que o movimento radical tem que lutar contra, que é contra essa capturação. Por exemplo, a gente não pode simplesmente olhar, e aí ele cita aqui o Assad Haider, que reflete sobre isso, tem um episódio lá no podcast sobre isso, mas a gente tem que trazer isso daí de volta, até porque está sendo um ponto central de ligação hoje para a questão das lutas do Brasil. O fato é que muitas pessoas passaram a exigir o direito de ser branco, o direito de não gostar dos negros, o direito de ter seu país de volta, querem seus empregos roubados pelos imigrantes, querem se sentir seguros em seu país, querem, enfim, a identidade que lhes foi roubada quando as minorias passaram a ter direitos. Este quadro de pânico moral irá servir como justificativa para medidas de exceção, embora elas já fossem usadas antes, né? É só para existir esse caráter de legalidade do que acontece fora da legalidade, contra os inimigos racialmente construídos, o que se tornará ainda mais grave após a derrubada das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Inclusive, essas medidas, olha o bagulho, essas medidas vão servir para os novos protocolos de segurança nacional utilizados pelos Estados Unidos nas intervenções imperialistas. Estou produzindo um episódio sobre isso, já tenho um pronto que vai abrir esse tema, mas eu estou produzindo um episódio especificamente sobre isso. O Estado dará conta do pânico com as políticas de lei de ordem, tolerância zero, que irão aumentar o encarceramento e as mortes efetuadas pelo Estado. Caralho. Esse é o retrato da crise atual. No fim das contas, a identidade desconectada das questões estruturais, a raça sem classe, as pautas por liberdade desconectadas dos reclamos por transformações econômicas e políticas, tornam-se presas fáceis para o sistema. Gente, votem em pessoas negras. E fica por isso. A social-democracia recai sobre isso também. Facilmente a questão racial vai deslizar para o moralismo. Por isso, diversidade não basta. É preciso igualdade. Não igualdade formal e não igualdade de acordo com o liberalismo. Mas igualdade através da emancipação. E por isso um grande salve para Rojava. Cara, para aquela revolução foda que acontece, aproveitar esses 10 anos. Porque é isso. Não existe, nem nunca existirá respeito às diferenças em um mundo em que as pessoas morrem de fome ou são assassinadas pela cor da pele. Ou são assassinadas por pertencerem a qualquer outro tipo de grupo subalterno. Já dizia Fanon, né, citando o Aimé Césaire, né, sempre que uma pessoa sofre por causa de uma discriminação, eu sofro junto com essa pessoa. Não é com bem essas palavras, mas vocês entenderam. E aqui a gente termina o que estava proposto para hoje, família. Caralho, gostei bastante da live de hoje. Opiniões, perguntas, reflexões, coisas para acrescentar. Antes disso, queria lembrar, família, não esquece de seguir @Morcego _ Marcos _ em todas as redes sociais. E para apoiar os projetos, apoia.se/Caverna Morcego e o Pix mpbl97531@gmail.com. Hoje vai ter post sobre o grupo de estudos presencial que vai acontecer sábado, tá? E também queria lembrar, aí, muito obrigado, camarada, muito obrigado, Tavares, muito obrigado mesmo. Enfim, alguns minutinhos aí pra vocês falarem aí, que daqui a pouco a gente já encerra. Deixa eu até ver quem tá online pra ver pra quem eu vou fazer raid hoje, né? Somente a Preta e Nerd. Então é pra ela que eu vou fazer a raid. Ai, nossa, ainda tem que arrumar um pouco, dar uma geral na casa, meu Deus do céu. Eu esqueci de tirar a mistura, puta que pariu. Ai, tá foda essa vida de cuidar de casa, fazer trabalho de faculdade e trabalhar aqui, mano. Puta que pariu. Mas vai dar tudo certo. Também, pra quem tem Prime, também pode se inscrever aí aqui na Twitch e fortalecer a gente também através daqui, tá, família? Não se sintam acuados. Fortaleçam mesmo, fortaleçam mesmo. Mais um minutinho aí, família. Sim, eu sei que às vezes tem atraso, tem delay, às vezes demora pra escrever, mas é isso.
Você tá aqui limpando a casa e eu vim na live. Eu queria conseguir limpar a casa e fazer live, velho. Na moral, ia salvar demais, velho. Não, fique em paz, camarada Amanda. Só a presença, só de vocês estarem aqui e de posteriormente vocês conseguirem levar os debates pra frente, pra muito além do que o Silvio Almeida coloca, pra muito além do que eu tô colocando, o trabalho tá feito, tá ligado? Salve, salve, Minhoca 2D, muito obrigado pela inscrição aí no grupo 1, rodadinha, rodadinha, rodadinha. Muito obrigado aí pela inscrição aqui, família, muito obrigado mesmo por fortalecer o projeto, acreditar aí, não. Show! Ó, a live de amanhã, lendo as veias abertas da América Latina, talvez aconteça na quinta, tá? Talvez. Mas eu aviso caso ocorra essa alteração, tá? Eu aviso. Enfim, é isso? Encerramos por aqui? Live limpando a casa ou cozinhando, apoio. Qualquer dia eu faço a live cozinhando, família. Qualquer dia eu faço. Qualquer dia. Prometo. Prometo. Salve, Marcão. Tem uma ideia sobre a eugenia estadunidense? Vamos lá. Eu li um pouco isso no Losurdo, né? E colonialismo e luta anticolonial. É de onde eu parto para discutir isso. Mas o Assad Haider também vai trabalhar um pouco sobre isso, tá? Como que é o nome do livro? Armadilha da Identidade. Armadilha da Identidade. Angela Davis fala um pouco sobre isso nos mais variados livros também. Eu acho que é o que eu vou lembrar agora, família. Sim, não tenho muita profundidade. Como eu tô produzindo coisa sobre o Brasil, logo vai sair um pouco de conteúdo meu falando sobre a questão brasileira aqui, né? Mas pra fora eu tenho uma dificuldade. Não manjo muito, não. Fechou? Muito obrigado pela presença de geral. Qualquer coisa, chamem no Insta ou no Twitter que eu ajudo, tá, família? Eu dou indicações, a gente vai atrás, a gente pesquisa aí, tá? Grande abraço, beijão, se cuidem, tá? Até mais, vou fazer a raid, fiquem aí, não saiam. Raid está sendo feita. Não, fiquem em paz, fiquem em paz. Obrigadão por ter colado. Se cuidem. Cadê a musiquinha?